Bom dia! Estamos iniciando mais uma semana. Hoje é segunda-feira. Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem, que tenham aproveitado o final de semana para realizar as atividades enviadas e também para descansar, brincar bastante. Na aula anterior, nós trabalhamos com ciências e também na semana, não era a semana passada, a professora solicitou que vocês realizassem uma pesquisa, porque tivemos o feriado de Corpus Christi no dia 3 de junho. Então, a professora solicitou que vocês realizassem uma pesquisa para enviar até o dia de hoje. Então, ainda estou aguardando, algumas pesquisas, já recebi algumas, estou aguardando as demais e a partir da aula de terça-feira, amanhã, eu começarei a socializar essas pesquisas com vocês. Na aula anterior, a prof trabalhou com vocês sobre a reciclagem, os brinquedos, as coisas que podemos realizar utilizando material reutilizável e solicitou que vocês criassem um brinquedo utilizando materiais que iriam para o lixo. Então, quem não fez ainda, faz hoje, segunda-feira, para enviar a foto ou um vídeo para a Pro, para que eu possa socializar com os demais, tá ok? Então, agora vamos iniciar o nosso assunto de hoje, vamos direto ao ponto, Hoje é a aula de língua portuguesa e como eu falei para vocês na aula de língua portuguesa da semana passada, hoje iríamos dar início ao nosso assunto sobre sinônimos e antônimos. Vocês sabem o que significa isso? Já trabalharam com isso nos anos anteriores? Então, vamos lá. A Pro colocou aqui uma frase no quadro, certo? Para ler com vocês e vou fazer uma pergunta, tá bom? Para que vocês aí de casa possam identificar algo aqui. Que bolo gostoso! O recheio está gostoso e o chocolate granulado está gostoso. Acho que vou repetir. Qual a palavra aqui que está sendo repetida várias vezes? Que bolo gostoso! O recheio está gostoso e o chocolate granulado está gostoso. Acho que vou repetir. Então, a palavra que está aqui em repetição é a palavra gostoso, porque temos aqui 3 vezes, olha. Que bolo gostoso, o recheio está gostoso e o chocolate granulado está gostoso. Então, poderíamos ter evitado essa repetição aqui, não é? Para que a frase continuasse com o mesmo sentido, certo? Mas utilizando outras palavras. E é nesse momento que entram os sinônimos. Sinônimos são palavras com grafia ou escrita diferentes, mas que possuem o mesmo significado ou significado semelhante. Então, repetindo, sinônimos são palavras que possuem a grafia ou a escrita diferente, mas que possuem o mesmo significado ou significado semelhante, parecido, certo? Então, utilizando aqui os sinônimos, quais palavras poderíamos utilizar aqui para substituir essa repetição da palavra gostoso? Vamos ver aqui? Poderíamos utilizar delicioso, saboroso. São palavras que têm o significado, não é semelhante a gostoso. Quer dizer que é algo muito bom. Então, como ficaria essa frase? Vamos ver? Que bolo gostoso! O recheio está delicioso e o chocolate granulado está saboroso. Acho que vou repetir. Estão vendo? A frase continua tendo o mesmo significado, o mesmo sentido, mas com palavras diferentes, evitando a repetição da palavra gostoso. Eu vou escrever aqui, tá certo? Para que vocês possam ver esse exemplo.
Vamos ver aqui? Separar a frase. Ficou assim. Que bolo gostoso! O recheio está delicioso e o chocolate granulado está saboroso. Acho que vou repetir. Então, as palavras que foram trocadas, foram mudadas, foram essas, olha. Delicioso e saboroso, que possui o mesmo sentido da palavra gostoso, certo? Então, esses são sinônimos da palavra gostoso. E podemos dar exemplo, né, de outros sinônimos de palavras. Por exemplo, vamos ver caule, tronco, menina, garota, garoto, menino, feliz, contente. Então, são sinônimos. Vamos colocar aqui no quadro um exemplo. Eu vou apagar aqui, tá certo? Para poder escrever alguns exemplos de sinônimos. Vou apagar aqui a parte de cima. Caule, igual a tronco, menina, garota, garoto, menino, feliz, contente. Aqui são alguns exemplos de sinônimos, como aqui no caso da frase, não é? Vou colocar aqui também. Vou escolher apenas um, certo? Gostoso, saboroso. Bom? E o contrário de sinônimo, não é? O oposto de sinônimo são os antônimos. Antônimos são palavras escritas diferentes e que também possuem o significado, não é? Diferente, o significado oposto. Então, qual seria o oposto de feio? O contrário de feio, bonito, não é? Então, o oposto de abrir, fechar. O oposto de alto, baixo. O oposto de grande, pequeno, né? Então, são palavras que têm um significado oposto. É o contrário, não é, da outra palavra. Como eu falei, alto, baixo, feio, bonito. Então, são palavras opostas. E a nossa atividade de hoje é sobre este assunto. Vocês vão ter que solucionar algumas questões envolvendo sinônimos e antônimos. Vamos lá? Abram os livros de língua portuguesa na página 133 para começarmos a leitura da atividade. Página 133. Sinônimos, antônimos. Número 1. Leia um trecho do conto A Festa do Jabuti. Se vocês não estão satisfeitos, vão reclamar com o prefeito. Então, A Festa do Jabuti foi o texto que nós trabalhamos na aula, né, da semana anterior, aqui em língua portuguesa. Então, na frase, se vocês não estão satisfeitos, vão reclamar com o prefeito. Marque a palavra que tem o sentido igual ao da que está em destaque ou parecido com ele. Então, a palavra destaque é satisfeitos. Qual é a palavra que tem o sentido igual ou parecido a satisfeitos? Animados? Contentes? Qual das duas palavras tem o mesmo sentido ou sentido parecido?
você vai ter que marcar um xizinho aqui. As palavras satisfeitos e contentes são sinônimas. Sinônimos são palavras que têm sentido parecido. Número 2. Copie as frases abaixo, substituindo as palavras em destaque por outras que tenham o mesmo sentido. Faça as alterações necessárias. Então, vai ser mais ou menos como esse exemplo que a Pro deu aqui, né? Com essa frase aqui onde vocês deveriam trocar as palavras, né? Onde nós deveríamos trocar as palavras por palavras com significado parecido, sentido parecido ou igual. Então, nesse caso aqui, você vai ter que trocar, substituir essas palavras por outras que tenham o mesmo sentido. Vamos ver? Porém, a confusão começou quando a comida foi servida. Os bichos começaram a reclamar de tudo. Vamos ver quais são as palavras agora em destaque que vocês deverão trocar, substituir. A palavra confusão, comida e bichos. Quais palavras poderíamos usar aqui para substituir essas palavras em destaque? Qual palavra substituiria confusão? Qual palavra substituiria a palavra comida? E qual palavra poderia substituir bichos? Você vai ter que reescrever essas frases aqui, substituindo essas palavras que estão destacadas em negrito. Número 3. A carapaça do jabuti é pesada e por isso ele anda devagar. Se trocarmos as palavras destacadas por outras de sentido contrário, como ficará a informação? Voltando, se trocarmos as palavras destacadas por outras de sentido contrário, como ficará a informação? Complete. A carapaça do jabuti é... Que palavra aqui pode ser substituída, né? Pode substituir a palavra pesada, mas que tenha sentido contrário. E por isso ele anda... Aqui no caso da frase acima está devagar. Que palavra você vai substituir aqui, não é? Você vai usar para dar sentido contrário à palavra devagar. As palavras que têm significados contrários são chamadas de antônimos. Então, é como a Pro falou, não é? No começo aqui da explicação. Sinônimos são palavras que têm sentido parecido ou igual. E antônimos são palavras que têm o sentido contrário. Então, nessa atividade, você vai ter que reescrever algumas frases, substituindo palavras por palavras que tenham o sentido parecido, o significado parecido ou igual, e também aqui poder completar, não é, uma frase substituindo as palavras por antônimos. São palavras que têm o sentido contrário daquelas em destaque, tá ok? Agora nós iremos para a página 298. Abram aí na página 298. Mais uma atividade com esse assunto de sinônimos e antônimos. Essa atividade é específica sobre sinônimos. As palavras que têm a escrita ou a grafia diferente, mas possuem o mesmo sentido ou sentido parecido. Vamos lá? Sinônimos. Escreva os textos substituindo duas das palavras destacadas pelos sinônimos dos quadros. Olha aqui o exemplo que a Pro deu, não é? Na nossa aula, sobre delicioso, saboroso e gostoso. Que bolo gostoso! O recheio está gostoso e o chocolate granulado está mais gostoso ainda. Acho que vou repetir. Então, você vai ter que substituir as palavras em destaque, a palavra gostoso, por delicioso ou saboroso, reescrevendo essa frase. Na letra B, as palavras aqui no balão é entusiasmada e animada. Agora vamos ler aqui no texto. Thaís ficou encantada com o convite de Paula para dormir na casa dela. Era a primeira vez que iria dormir na casa de uma amiga, por isso ficou encantada. A palavra encantada repete aqui duas vezes.
Então, para melhorar esse texto, o sentido do texto, não é? Qual palavra poderíamos substituir aqui, não é? Encantada, para que fique apenas uma palavra encantada nesse texto, não haja essa repetição desnecessária. Qual palavra possui o mesmo sentido, não é? O mesmo significado da palavra encantada. Você vai reescrever a frase aqui, assim como na questão anterior. E a letra C. Satisfeito, feliz. Estou tão alegre com o meu boletim e o que me deixou mais alegre foi a nota de matemática. Lá em casa todo mundo vai ficar alegre. Olha quantas vezes a palavra alegre se repete aqui. Então, isso é desnecessário. Essas palavras, não é, em repetição, podem ser substituídas por duas palavras diferentes. Satisfeito ou feliz. Então, em que ordem você vai utilizar aqui essas palavras? Para que o sentido da frase permaneça o mesmo, mas que não haja essa repetição desnecessária, você vai reescrever aqui também, tá certo? Na próxima aula de língua portuguesa, vamos dar continuidade ao assunto, tá bom? Realizando mais algumas atividades sobre sinônimos e antônimos. Então, relembrando a nossa atividade, não é? É na página 133 e 298, tá bom? Então, estamos encerrando aqui a nossa aula de hoje. Relembrando, quem não enviou ainda a pesquisa e a foto, não é, do brinquedo utilizando material reciclável, reutilizável, me envie ainda, tá certo? Para que eu possa avaliar e também socializar na nossa aula, tá bom? Então, tenham todos um ótimo dia, uma excelente semana, não é? Que Deus abençoe as nossas vidas sempre e até a próxima aula. Um grande beijo, tchau, tchau!